Olá, meus irmãos, a paz de Jesus ao seu coração. Estamos aqui juntos para fazermos mais um estudo bíblico. Hoje vamos para o livro do Primeiro Reis, capítulo 7. Capítulo 7 do livro do Primeiro Reis. Estamos aqui vivendo a experiência de Salomão, o construtor. Quero desejar a você, no dia de hoje, uma feliz Páscoa. Estamos na segunda-feira da oitava de Páscoa. Que o Cristo ressuscitado possa ressuscitar a tua esperança, a tua fé, a tua alegria, os teus sonhos e o teu desejo de santidade. A todos nós, né? Vamos juntos rezar e fazemos o nosso estudo bíblico? Pega a tua Bíblia, a tua caneta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, sobre nós. Vem pela força do ressuscitado. Amém. Vamos lá, queridos. Vamos começar aqui, capítulo 7, versículo 1. Para construir o seu palácio, no versículo 6, já foi concluído o templo. Versículo 1. Agora, a descrição que vai se estender um pouco sobre os setores públicos do palácio, né? Então, aqui talvez muita linguagem técnica, mas para a gente dar prosseguimento e lermos toda a palavra de Deus. Para construir seu palácio, Salomão levou 13 anos. Imagina, para construir a casa de Deus foram 7 anos, né? Até seu completo acabamento. Construiu a casa da floresta do Líbano. Uma grande sala hipóstila com colunas de cedro servia de sala para a guarda e de passagem para as entradas reais. Ele construiu uma casa da floresta do Líbano com 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro, com pranchões de cedro sobre as colunas. Ela era revestida de cedro na parte superior até os pranchões que estavam sobre as colunas. 45 ao todo, ou seja, 15 para cada fileira. Havia ali fileiras de janelas com grades, umas frente às outras, 3 vezes. Todas as aberturas, como montantes, tinham um enquadramento quadrado, uma frente à outra, 3 vezes. Fez o vestíbulo de colunas com 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Na frente, um vestíbulo de colunas com pórtico na frente. Fez o pórtico do trono, onde ele administrava a justiça, chamado pórtico do julgamento. Ele era revestido de cedro de uma extremidade à outra do pavimento. Sua morada particular, no outro pátio, atrás do pórtico, era construída da mesma forma. Salomão fez também uma casa semelhante a esse pórtico para a filha do faraó, que ele tinha despojado. Imagina a riqueza desse cara. Todos os edifícios eram feitos de pedras escolhidas, talhadas sob medida, serradas por dentro e por fora, desde os fundamentos até a madeira das cornijas e no interior até o grande pátio. Eles tinham nos alicerces pedras selecionadas, enormes blocos de 10 e 8 côvados, e em cima pedras escolhidas, talhadas sob medida e madeira de cedro. O grande pátio era cercado por 3 fileiras de pedra talhada e por uma fileira de tábuas de cedro. Assim também eram feitos os pátios internos do templo de Yahvé e o pórtico do templo. Então, gente, mais que seja coisa técnica, linguagem técnica, né? O que é importante a gente entender aqui? Existe uma glória, uma riqueza. Deus cumulou Salomão com paz no seu reinado e com uma grande riqueza, cumulando-o, acima de tudo, com sabedoria. Como diz a palavra de Deus, não houve homem algum, nem haverá no mundo tão sábio quanto Salomão. E ele foi rico. O povo estava em paz. O povo estava em paz, não havia guerras, e ele construiu. 7 anos construiu o templo de Deus. 13 anos construiu a sua casa. Grandiosidade, majestade. Versículo 13. Salomão mandou chamar Irã de Tiro, filho de uma viúva da tribo de Neftali, e cujo pai era natural de Tiro, e trabalhava em bronze. Ele era dotado de grande habilidade, talento e inteligência para executar qualquer trabalho em bronze. Apresentou-se ao rei Salomão e executou todos os seus trabalhos. Então, tudo que era de bronze foi chamado Irã de Tiro.
para estar lá. Trabalhou as 2 colunas de bronze. A altura de uma era de 18 côvados e a circunferência media com um fio de 12 côvados. Assim também era a segunda coluna, que fez 2 capitéis de bronze fundidos, colocando-os no topo das colunas. Um capitel tinha 5 côvados de altura e a altura do outro era a mesma. Fez redes em forma de redes festões, em forma de correntinhas, para os capitéis, no topo das colunas, 7 para um capitel, 7 para outro. Fez as romãs, havia 2 fileiras de romãs em torno de cada rede, 400 ao todo, aplicadas no centro que ficava por detrás das redes. Havia 200 romãs em torno do capitel, e o mesmo número em torno do outro. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Ergueu as colunas diante do pórtico do santuário, ergueu a coluna do lado direito, ao qual deu o nome de Jaquim, ergueu a coluna da esquerda e chamou-a de Boaz. Os capitéis que encimavam as colunas eram em forma de lótus. Assim ficou pronto o serviço das colunas. Veja, feito a estrutura do palácio, tudo que era de bronze veio o cara de tiro, as colunas de bronze, grandiosa, o mar de bronze agora. Fez o mar, né? Era um grande reservatório de água lustral, né? De metal fundido com 10 côvados de diâmetro era redondo, tinha 5 côvados de altura. Uma circunferência media-se com um fio de 30 côvados. Havia por debaixo da borda coliquíntidas em todo o redor. Rodeava o mar pelo espaço de 10 por côvado, dispostos em 2 fileiras e fundidas numa só peça com o mar. Estava repousada sobre 12 touros, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 olhavam para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste. O mar se elevava sobre eles e a parte posterior de seus corpos estava voltada para o interior. Sua espessura era de 1 palmo e sua borda tinha a mesma forma que a borda de uma taça. Como uma flor de lótus, sua capacidade era de 2.000 batos. Então, como se fosse uma grande piscina, né? Salomão construiu. As bases rolantes e as bacias de bronze, né? Fez as 10 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 côvados de largura e 3 côvados de altura. Eis como foram feitas. Tinham molduras que estavam entre as travessas. Sobre as molduras que estavam entre as travessas havia leões, touros e querubins. E sobre as travessas havia um suporte abaixo dos leões e dos touros. Havia volutas em pingentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos também de bronze. Seus 4 pés tinham suportes por debaixo da bacia, e esses suportes eram fundidos, cada um sobre a outra face das volutas. Seu encaixe, a partir do cruzamento dos suportes até o alto, tinha 1 côvado. Seu encaixe era redondo, uma forma de suporte de vaso. Tinha 1 côvado e meio, e sobre o encaixe também havia esculturas. Mas as travessas eram quadrangulares e não redondas. As 4 rodas estavam sobre os painéis, os eixos das rodas estavam no pedestal, a altura das rodas era de 1 côvado e meio. A forma das rodas era a mesma da de uma roda de carro. Eixos, aros, raios e cubos, tudo era fundido. Havia 4 suportes nos 4 ângulos de cada base. A base e seus suportes formavam uma só peça. Na parte superior da base havia um suporte de meio côvado de altura de ferro circular. No topo da base havia esteios. Os painéis formavam uma só peça com a base. Sobre os painéis, nas travessas e sobre as molduras, mandou gravar querubins, leões e palmas, segundo o vazio deixado e volutas ao redor. Assim fez as 10 bases, todas fundidas da mesma maneira e do mesmo tamanho, da mesma forma para todas. Fez 10 bacias de bronze, contendo cada uma 4 batos. Cada bacia tinha 4 côvados e repousava sobre uma dessas bases. Dispôs as bases, colocando 5 perto do lado direito do templo e 5 perto do lado esquerdo do templo.
enquanto ao mar colocara-o ao lado direito do templo, a sudoeste. Irã fez as bacias, as pás e as bacias para aspersão. Isso no templo, tá? A mobília do templo agora. Ultimou toda a obra que eu encarregara o rei Salomão para o templo de Yahvé. 2 colunas, os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 2 redes para cobrir os 2 rolos dos capitéis que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, as romãs de cada rede estavam em 2 fileiras para cobrir os 2 rolos de capitéis que estavam no alto das colunas, as 10 bases e as 10 bacias sobre as bases, o mar único e os 12 touros debaixo do mar, as bacias, as pás, as piscinas para aspersão. Todos esses objetos que Irã fez para o rei Salomão, para o templo de Yahvé, eram de bronze polido. Foi na planície de Jordão que o rei os fundiu. Então veja, muito concretamente, né? Essa realidade, essa construção, essa realeza de Salomão, poderiam. E continua o versículo 46. Foi na planície do Jordão que o rei os fundiu, né, o bronze, em terra argilosa entre Sucote e Sartã. Salomão depositou os objetos por causa de sua enorme quantidade, não se calculou o peso do bronze. Salomão fez todos os objetos destinados ao templo de Yahvé, o altar de ouro e a mesa, sobre o qual estavam os pães de oblação do ouro, os candelabros de ouro puríssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Debir, o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas, atenais de ouro, as bacias, as facas, as bacias para aspersão, as taças e os incensórios de ouro puríssimo, os apoios para as portas da câmara interior, é o Santo dos Santos e do Ecal, em ouro. Assim ficou terminada toda a obra que o rei Salomão executou para o templo de Yahvé. E Salomão mandou trazer o que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os utensílios, e colocou-os no tesouro do templo de Yahvé. Amém. Cansativo, de certa maneira assim. Talvez muitos saíram aqui do vídeo já. Mas a nossa meta durante esses 4 anos é ler toda a palavra de Deus. E em 15 minutos não dá pra gente fazer tanta exegese quanto gostaríamos. E às vezes existem palavras que são muito diretas, muito claras, né? Aqui que nós vimos no capítulo 7, uma descrição da construção do templo. Aqui, assim como foi, de certa maneira, apenas por números e dados, a leitura do livro do Levítico e boa parte do livro dos Números, nós vemos agora também isso acontecer, né? Mas algo que me chama a atenção, a casa do Senhor sempre tinha ouro. A casa de Salomão, não. Então, nós podemos ter uma casa maravilhosa? Sim. Se você é honrado, se você é justo, se você é piedoso, se você não engana ninguém, não passa para trás das pessoas, se o seu dinheiro é fruto do seu trabalho, bendito seja Deus pela tua vida, pela tua riqueza, pela tua casa. E pela possibilidade que você tem também de ajudar mais pessoas. Mas se nós construímos roubando, passando para trás dos outros, aí está o pecado. Né? Aí está o pecado. A Deus toda a honra e toda a glória. Deus abençoe você. Deixe aqui nos comentários como é que você tem vivido esse estudo bíblico. Compartilhe mais com mais pessoas estarem conosco e até amanhã.